que tanta gente tem medo de falar em público? Eu vou dar uma resposta objetiva, mas que esclarece tudo, e depois vou contar uma historinha interessante, até para tirar uns probleminhas da cabeça de algumas pessoas. Sente medo de falar em público, primeiro porque não conhece com profundidade o assunto, segundo porque não sabe organizar o pensamento, não tem uma concatenação lógica do raciocínio desde o princípio até o final, não tem prática, não tem experiência no uso da palavra em público e não se conhece pelo lado positivo. As pessoas têm muita habilidade para identificar os seus problemas de comunicação, mas normalmente não sabem identificar os seus méritos, as suas qualidades. Então, o que precisa fazer? Conhecer o assunto com profundidade. Tem que sobrar matéria. Vai falar durante meia hora, tem que conhecer pelo menos 45 minutos, uma hora. Tem que sobrar, tem que estar confortável. Saber exatamente o caminho que vai seguir, desde o início, passando por todas as etapas até o final. Praticar bastante. Quanto mais praticar, melhor. E aprender a identificar as suas qualidades. Tem uma voz bonita, tem bom humor, sabe contar uma história, tem uma postura elegante, onde que as pessoas veem positivamente. Porque a partir dessa consciência, reduz a quantidade de adrenalina e vai se sentir muito mais confortável para fazer as apresentações. Sim. E a historinha? A historinha é a seguinte, eu fui objetivo na resposta. Isso. No comecinho da minha carreira, eu fui convidado pelo Heródoto Barbeiro, quando ele estava ainda na Rádio Excelsior, que depois se transformou em CBN. Ô, Polito, vem cá, eu gostaria de fazer uma entrevista com você por telefone. Aí fui. E ele fez essa pergunta. E eu, ingenuamente, em começo de carreira, quis dar uma aula completa, explicando tudo. E ele, ok, Polito, tá. E, não, mais um pouquinho, ok. Bom, ele acabou me cortando. Mas eu fiquei morrendo de vergonha. Chegou no final, falou, Polito, tive que interromper, porque o rádio é muito dinâmico, sabe? Então as pessoas vão se dispersando. E aquilo não saía da minha cabeça. Falei, puxa, um dia eu preciso voltar no programa do Heródoto para mostrar que eu não sou esse manezinho que ele viu lá, né? Eu tenho um pouco mais de jogo de cintura do que isso. Passado muito tempo, ele me convidou, aí já na CBN. O Polito, vamos. Falei, vou matar a pau, esses caras vão ver como é que se faz uma entrevista. E realmente, resposta, e coincidentemente, perguntou de novo, dei a resposta rapidinho e tal, e foi objetivo. Mas foi uma entrevista maravilhosa. Chegou no final, voltou no telefone. Polito, maravilha, mais espetáculo de entrevista. Tanto que eu estou publicando um livro aqui chamado Mundo Corporativo. Gostaria muito de incluir a sua entrevista no livro e tal. Falei, tudo bem. Falei, pois é, Heródoto, diferente daquela que nós fizemos outra vez, né? Ele falou, aquela porque você já tinha vindo no meu programa, eu não me lembrava disso. Quer dizer, a desgraça estava na minha cabeça. Ninguém sabia se eu tinha dado entrevista ou não. Então, às vezes, uma pessoa comete um erro, um deslize, e fica se amargurando, fica com aquilo na cabeça, achando que ninguém lembra de nada. Tramontina passou 2 dias, só ele que vai lembrar daquilo. É verdade. E hoje, então, com múltiplas plataformas, com múltiplas alternativas de informação, é uma informação atrás da outra, as agências com uma informação, internet, o cara esquece aquilo que aconteceu ontem ou anteontem e só está pensando naquilo que está acontecendo hoje e vai ocorrer amanhã. E a pessoa está preocupada com ela, não está muito preocupada com o outro. Eu falo o seguinte, nós não somos tão importantes assim porque os outros ficam prestando atenção o tempo todo, se lembrando. Não, é mais um na fila, vamos em frente. Vamos fazer bem, vamos tocar em frente. Rapaz, quando as meninas me falaram assim, confirmamos a conversa aqui no nosso programa com o Polito, eu fui olhar umas coisas, fui ler um pouquinho sobre essa questão da fala. Eu sou um profissional que usa a fala como principal instrumento de trabalho, né? Mas eu li uma coisa numa pesquisa que me deixou muito surpreso. Uma pesquisa que foi publicada pelo jornal Sunday Times, jornal britânico Sunday Times, em 2015. Pesquisa, apesar de passar um pouquinho de tempo, nunca perde a sua validade, né? Que constatou o seguinte, que 41% dos pesquisados falaram que tinham medo de falar. E 19% disseram que tinham medo de morrer. Ou seja, as pessoas tinham mais medo de falar do que de morrer. Cara, isso é uma loucura. Mais medo de fazer o discurso fúnebre do que ficar dentro do caixão, né? É mais ou menos por aí, cara. Essa é uma pesquisa que tem sido assim repetida com bastante frequência. E aquilo que você disse, não importa se o número seja esse ou não, porque já passou um pouco de tempo,
Mas o importante é saber que o medo de falar em público é um grande medo das pessoas. E quanta gente perde oportunidade por isso. Por exemplo, a pessoa vai crescendo lá na hierarquia da empresa. Supervisão, passa na gerência. Depois que passa da gerência, ele começa a usar menos o conhecimento técnico e depende muito mais da comunicação, porque ele tem que fazer apresentação de projetos, tem que fazer apresentação de propostas, tem que abrir seminários, dar entrevistas. Ou seja, se ele não tiver uma boa comunicação, ele pode comprometer a carreira dele, perder aquilo que conquistou e, no mínimo, perder o progresso que ele poderia ter. Então, a comunicação é essencial em qualquer tipo de atividade. Aquele que não sabe falar, fica fora, ele vai perder espaço. Isso acontece realmente. Agora, que mecanismos bloqueiam a fala? Há diversos mecanismos. Primeiro, é a pessoa não saber identificar o tipo de público que ela vai enfrentar. Chega e vai falando de qualquer maneira como se todas as pessoas fossem iguais. Não são, as pessoas são diferentes. É diferente você falar para um jovem, porque você tem que falar com ele a partir de informações do futuro, de planos, que é o que vai seduzi-lo. Quando você falar com pessoas mais idosas, tem que falar do passado, porque ele tem uma história, ele tem as suas conquistas, é isso que vai seduzi-lo. Você tem que simplificar a linguagem quando você fala com pessoas incultas. Você pode usar uma ironia fina quando você fala com pessoas bem preparadas, porque elas vão entender que não é o que você está dizendo, mas é o que está por trás da mensagem que você transmite. Aprofundar o conhecimento de acordo com o entendimento da plateia. Se você fala com especialistas, não pode falar na superfície, e se você fala com leigos, você não pode aprofundar o assunto. Tendo esse tipo de consciência, nós vamos adaptar a mensagem de acordo com o tipo de público e a chance de sucesso é sempre muito maior. Porque o que acontece? Você começa a falar e a pessoa não reage, você acha que o problema é com você, quando na verdade é na maneira como você está transmitindo essa mensagem. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos e se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News, vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.